Salve, salve, galera. Eu sou o Daniel Neves, estou aqui do meu lado do meu amigo Renato Queiroz, né? Somos aí da Companhia Boeiro Aberto, do Cinema Periférico, né? Um coletivo que produz diversos filmes sobre cultura popular, sobre arte, sobre o submundo urbano, sobre o anonimato. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a relação entre cinema e filosofia, né? Eu tenho uma formação em filosofia, inclusive conheci o Renato aí na faculdade de filosofia, né, Renato? Que foi um encontro que a gente teve já na graduação, né? E, e esse amor pela filosofia é algo que a gente tem muito forte, né? E aí a gente quer dialogar um pouco sobre essa relação entre o cinema e a filosofia. Fala para o Renato ele se apresentar aí, falar um pouco também. Então, eu sou o Renato, sou da Companhia Boeiro Aberto, uma grande novidade para quem já acompanha aí o canal, né? E gosto muito de construir essa relação do pensar, né? Do pensar filosoficamente, do pensar de forma racional, com formas de se expressar que não sejam só o texto teórico, né? Mas que seja também é, o cinema ou a literatura, né, como maneiras de expressar visões de mundo, de expressar ideias filosóficas, formas de compreender a realidade e até mesmo de atuar, interferir nela de alguma forma. E tem toda uma discussão sobre isso, né? Eu queria até falar um pouco sobre o filme que saiu aí no canal, né? O último filme que a gente lançou, né? Vocês veem aí no canal que tem uma grande produção, né? Que a gente tem no YouTube, né? Alguns filmes também que rolam em festival. E é o filme Escola é Poesia, né? Que é um trabalho que eu fiz junto com professores, junto com alunos da escola pública, né? Aqui de Guarulhos, Jardim Tranquilidade, que é a escola João Álvares, né? Eu dou aula para o EJA, que são alunos mais velhos. Então, esse processo é muito interessante, né, do ensino-aprendizagem. Pessoas que estão retornando, né, que tiveram dificuldade, tiveram que parar de estudar. Fiz um filme no ano passado, né, sobre esses desafios, né, dos alunos de voltar a estudar e tudo isso, né, e também as dificuldades que, de fato, é um ambiente, no caso do EJA, muito mais interessante, né, para o professor dar aula nesse ambiente, mas também desafiador, porque a escola pública, né, a gente sabe que, como o Darcy Ribeiro falava, ela é um projeto para que ela esteja em crise, né? Tem um projeto aí, né, governamental e social para que a escola pública seja precária, né? E isso vai atingir também o EJA, né? Mas mesmo assim eu acredito que seja um lugar bem interessante para desenvolver projetos culturais e também para ter uma aula mais interessante, né? E eu fiz esse filme em meio ao processo das minhas aulas de filosofia, né? E quando a gente trabalha, no meu caso principalmente, aí eu fiz parceria com professores, a ideia de trazer para o aluno, de trazer para a aula, né, a questão da vivência do aluno, né? Porque o conteúdo da escola está muito separado, né, do que as pessoas vivem, embora todas as disciplinas que se tem na escola, elas estão na nossa vida, né? Então, as aulas que eu dou, eu sempre procuro fazer essa relação, né? Trazer experiências, né, que eu mesmo vivi da minha própria vida para iniciar um debate e, ao mesmo tempo, trazer também do aluno algo que ele possa refletir filosoficamente dentro da vida dele. E essa junção entre vida e conhecimento, né, faz com que exista também uma apreensão teórica sobre os filósofos, não vire uma discussão pura e simples, né, de opiniões, né, mas que também se dialogue junto com esse conceito. E aí saiu esse filme, né, Escola é Poesia, é o segundo filme, onde os alunos nesse projeto eles desenvolvem uma memória poética, né, sobre a vida deles, junto com o professor de português, de arte, sociologia. A gente dialogou para eles construírem poesias
que utilizavam recursos, né, das aulas, e essa poesia contava a memória de vida deles, né? E aí surge um filme que dialoga poeticamente, né, com a vida dos alunos, com o conteúdo e com a questão da memória, que aí é um tema muito forte que eu quero falar até um pouco mais para frente, né, sobre o Walter Benjamin, né, que eu fiz esse trabalho nesse filme especificamente, né. Então acabou que ficou um filme que vai cortando por poesia, relato e fotografias, né, antigas, onde a gente vai construindo ali um mosaico, né, para adentrar a vida desses alunos. Inclusive, falando sobre isso, Renato, que é uma coisa meio louca, né, de a gente falar de filosofia e cinema, porque tem uma ideia de que também a filosofia morreu, né? E também, além dessa ideia, a filosofia morreu e a filosofia é uma coisa distante da vida, né? É uma coisa do passado, né? De uma tradição que você vai lá e lê essa tradição e você não reflete filosoficamente o mundo que você estava vivendo a partir dessa tradição. E também não existem mais filósofos, né? Eu até queria que você falasse um pouco sobre isso, né? De como é pensar uma filosofia ainda viva hoje e também como que você viu o filme, né? A perspectiva. Então, tem alguns comentários, né, que são interessantes de serem feitos aí sobre a questão educacional, né, digamos assim, a questão do cinema e a questão filosófica, né? Na questão educacional, o comentário que eu faria é sobre essa capacidade, né, que um projeto como esse tem de mobilizar a comunidade escolar como um todo, né? E isso é muito interessante, porque professores de diferentes disciplinas se envolvem no processo e isso traz uma integração maior da própria equipe. Então, é muito interessante pensar nisso em uma forma da escola funcionar de uma maneira mais integrada, mais coletiva, e as disciplinas dialogarem umas com as outras, para inclusive fazerem mais sentido e estarem mais unificadas para o processo de aprendizagem dos alunos, né? E para além disso, mobiliza os alunos também, faz com que eles tenham interesse no projeto como um todo, e isso faz com que eles estejam mais participativos, evitem a própria evasão, que é um grande problema, principalmente no EJA, né? E dê esse incentivo, né? Seja um fator motivador para que os alunos estejam mais participantes do próprio processo de ensino-aprendizagem, né? Então, nesse sentido, como um fator mobilizador, parece que educacionalmente é muito vantajoso, né? Já do ponto de vista do cinema, acho que a gente pode comentar um pouco mais sobre a questão estética mais para frente, mas falando sobre a questão dessa filosofia, né, eu agrupo muito esse debate com a questão educacional também, né, educacional filosófica, né, o porquê que é importante estudar filosofia nas escolas, principalmente, e o porquê que esse processo faz com que a disciplina filosofia, filosofar, seja mais significativa, né? Quando a gente pensa numa certa mescla entre aquela coisa mais voltada para o Saviani, né, para o nosso grande pedagogo, pensador aí da pedagogia no Brasil, o Dermeval Saviani, que fala sobre a questão da passagem dos conteúdos, né, de como que se apropriar dos conteúdos, se apropriar do material mesmo, né? Que é aquilo que tem que ser socializado, né? Que é o conhecimento construído de forma universal através das épocas históricas, né? Como que esse conhecimento ele se torna mais possível de ser socializado quando um projeto desse tipo acontece, né?
E eu penso muito nisso quando lembro do Escrevendo o Mundo, né, que é um outro curta-metragem que está na mesma linha desse atual, que é o Escola e Poesia, que falava sobre o Sartre, né, e aquela ideia do Sartre de liberdade, né, e de você ser condenado a ser livre, e quais são os desdobramentos que pensar uma linha como essa tem, né? E os alunos conseguiam associar esse debate, que é um debate filosófico que tem ligação com tanto a história da filosofia, quanto com a conjuntura que permite que uma frase como essa seja dita, né? Somos obrigados a ser livres. Na Idade Média, uma frase como essa, ela seria impronunciável, que nós não somos obrigados a ser livres. Nós somos obrigados a seguir regras estabelecidas de forma milenar e que transcendem, inclusive, a existência humana na Terra, né? Porque elas são de ordem divina. Então, como isso é uma coisa contemporânea do século XX e como isso é uma coisa que precisa de todo um edifício histórico da filosofia para que se chegasse até esse ponto, como o debate de liberdade desde Platão até os filósofos contemporâneos, ele se desdobra, ele trilha caminhos tortuosos, né, para chegar até esse ponto. E como que esse conhecimento, que exige todo esse background que eu estou falando, ele consegue ser assimilado dentro desse processo das aulas do EJA, do Brasil, do século XXI, numa escola de periferia, como que esse debate consegue ser configurado para que ele aconteça, né? Então, isso me parece muito importante. E, por outro lado, falei um pouco do Saviani como um facilitador do processo de transferência do conteúdo, mas é que essa transferência não tem e não pode ter uma característica de depósito de conteúdo nas cabeças das pessoas, né? Que é aquele método bancário que foi tão criticado pelo Paulo Freire. E como é importante que o background das pessoas mais do que o pano de fundo filosófico histórico, né? Mas as experiências pessoais, as experiências comunitárias, as formas de compreender essa realidade dentro das suas especificidades de cada pessoa e de cada grupo, como que isso é um fator de identidade e como isso é um fator que permite, né, que faz com que seja possível que o projeto seja bem sucedido e aconteça de fato, não é? Se não for essa participação, essa identificação de si próprio com o projeto e de uns com os outros para que ele aconteça, não é possível com que ele seja realizado. E aí, pensando nessa ideia de, pô, a filosofia morreu, acredito que talvez aquela ideia de uma pessoa criar um sistema filosófico que responde todos os problemas do mundo em um livro ou em 3 livros, né? Ele talvez esteja superado porque as dinâmicas do pensar hoje são outras também. E, nesse sentido, a filosofia, como uma atividade de grandes mestres que definem o que é certo e errado, o que é verdade e mentira, talvez esteja superado de fato. Mas a atividade do filosofar, de utilizar a racionalidade como ferramenta para encontrar caminhos do que fazer, do que pensar, é uma ferramenta que ela é inerente à própria existência humana. Então, o filosofar faz parte do ser humano. A questão é buscar como filosofar melhor, sobre o que filosofar e quais são as melhores ferramentas, porque a gente também vive num mundo em que a mentira ela é muito forte, né? E é uma ferramenta política, né? A tal da fake news, tem até termo para isso já. E por outro lado, todos nós somos dotados de racionalidade. E aí é encontrar os caminhos para que o filosofar seja mais forte do que o sofismo, que também é uma outra tendência que está lá no Sócrates, né? E que é combatida pelo filosofar há muito tempo também.
É interessante, né, de pensar no mundo que a gente vive, nunca foi tão forte a questão da caverna do Platão lá, né, da ilusão, da retórica, da lógica, né, pensar a filosofia da lógica, pensar a epistemologia, que é essa relação do conhecimento, do que é verdade e o que não é. A questão filosófica ela é super atual, né? E aí é a questão de falar, pô, mas é um sistema, hoje em dia talvez ele não faça tanto sentido, não? Um sistema spinozano lá, que ele constrói uma ética a partir de Deus e todo o Hegel, né? Talvez hoje não tenha essa questão, apesar de que a racionalidade ela tem como ponto a universalização. Né? Então, quando você parte ali do particular, você, querendo ou não, se abstrai para o conceito. Né? Como você mesmo fez aí, falando que é da natureza humana filosofar, né? O que é uma afirmação também, Uma proposição. uma proposição filosófica Se você universalista. acreditar nesse pressuposto, né, na lógica tinha lá as proposições, né, e para criar o silogismo, né. Se você acreditar nessa, acreditar na segunda, a conclusão pode ser qualquer coisa, né? E é meio que o Sêneca, acho que é alguém importante para a gente estudar nos tempos atuais, né, que é a análise do discurso muito forte, Uhum. né, e entender como que você pega um pedaço de verdade, apresenta isso como uma coisa da superfície e mais profundamente as outras proposições, né, do silogismo, elas são mentira, mas a conclusão vai ser mentirosa e a pessoa vai acreditar nisso, né? Mil coisas aí que a gente vê na internet, que a gente vê no WhatsApp, né, sendo espalhado por aí. E a relação do discurso com o objeto do mundo, né? Que pode ser verdade, mas às vezes não pode ser real, porque tem toda essa relação, né? E o Bill Nichols ele fala lá no livro, né, introdução ao documentário, a importância da oratória na função do documentário, né? E o documentário geralmente ele vai tentar um convencimento, né? Um convencimento e que ele se apresenta como não, não sei se ele se apresenta, mas ele é recebido como verdade, né? Então, ao ver um documentário como o Santo Forte, né, lá no Coutinho, por exemplo, você tem a impressão de que de toda uma ideia sobre religiosidade na favela, de que aquelas pessoas estão falando algo que de fato aconteceu com elas, que de fato elas sentem, né? Isso pode ficar mais forte num documentário político, inclusive, né? Que você, sei lá, Utopia e Barbárie, então a descrição dos fatos lá do Silvio Tender, né? Ou um documentário como ele fez do João Goulart. Então é como se fosse uma teoria dentro do filme, né? E o Bill Nichols fala como essa questão do documentário ele é um ponto de vista, né? Até porque nessa tradição filosófica, onde você tem diversas verdades, né? É difícil você sustentar aquele platonismo lá, né? Falando a verdade é essa, né? E esse filme apresenta a verdade, né? E aí a pessoa vai ver o documentário sobre o primeiro documentário, por exemplo, né? Que é o Nanook lá, o Esquimó. Ele, você tem a impressão de que o Esquimó, o Nanook, ele vive daquele jeito, aquele povo o filme é uma expressão de como de fato aquele povo vive, né? E é uma coisa que eu penso assim, que a filosofia tem essa relação com a verdade, né? Ela tem uma relação com um discurso que se constrói e que se propõe verdadeiro, né? Que se propõe a dizer que o mundo é assim, as coisas são assim e logicamente elas são assim, né? E o cinema é uma arte, né? Então a arte ela tem uma coisa da imaginação, ela tem a questão da invenção, né? Ela tem a questão da fabricação, né? E isso na ficção é muito mais claro, mas também no próprio documentário a gente, né? Coloca as imagens ali, a gente cruza ela com o discurso.
Como você vê essa aproximação assim da filosofia com o cinema no quesito verdade, né? O cinema ele tem como ele apresentar tese, até que ponto ele apresenta tese e verdade, até que ponto ele é uma criação subjetiva que não quer apresentar um discurso lógico verdadeiro. O Orson Welles, quando eu fui trabalhar com um documentário, ele tinha proposto aquele nome É Tudo Verdade, né? É Que é tudo meio verdade. que uma provocação com isso, né? É um filme que nunca saiu lá, né? Que ele até gravou uma parte no Brasil, com os jangadeiros, né? E a questão é que eu vou acabar indo para o meu ponto filosófico aqui, que eu sou marxista, né? Então, eu vejo, sim, que os fenômenos, eles existem. Agora, a questão é, de que ponto de vista você apreende esse fenômeno? De que lado você está da ponte para você olhar o fenômeno e entendê-lo como isso ou como aquilo, não é? Se você analisa um, um fenômeno X sob um ponto de vista, como, por exemplo, uma paralisação de trabalhadores, se você analisa sob o ponto de vista do patrão, você vai entender como um déficit no balanço do caixa da sua empresa. Se você entende do ponto de vista do trabalhador, também vai ter uma multiplicidade de visões. Depende se você é um trabalhador ativo no sindicato, depende se você é um trabalhador em nível de convencimento. Você pode ver isso como uma ameaça ao seu emprego, você pode ver isso como uma oportunidade de conquista de maiores direitos, você pode ver isso como uma disputa política. Então, todo fenômeno tem uma multiplicidade de capacidades de apreensão, né? Uma infinidade de possibilidades de apreensão dele. A questão é de qual ponto de vista o observador e o percebedor desse fenômeno está para entender isso. E aí eu penso, inclusive, no nome escola, né? Escola é poesia, mas escola também é opressão, mas escola também é prisão, mas escola também é emprego, não é? Se eu estou analisando do ponto de vista estrutural, estruturalista, digamos assim, falando de marxismo, a escola nada mais é do que um aparelho ideológico do Estado. Então, ele é um campo onde há muito pouca disputa na sua função como aparelho ideológico do Estado e que, de fato, o professor tem que se organizar e se mobilizar buscando algum tipo de emancipação no movimento sindical, movimento de trabalhadores e de professores, porque a escola, como aparelho ideológico do Estado burguês atual, não vai mudar de configuração e sempre vai ter a mesma configuração, a não ser que haja alguma mudança radical na sociedade. E o estudante se organize como estudante nos grêmios estudantis para conquistar algum tipo de melhoria ou qualquer coisa dentro dessa situação que se coloca. Isso é um ponto de vista estruturalista, mas um ponto de vista mais gramsciano, digamos assim, vai colocar a escola como um aparelho privado de hegemonia. E sendo um aparelho privado de hegemonia, é um campo onde há disputa de hegemonia entre os grupos sociais, em que há a disputa entre pequena política e grande política, e que o desafio é tornar a pequena política grande política para aqueles que têm um ponto de vista progressista ou emancipador e tornar impossível a grande política e manter tudo dentro do campo da pequena política quando você está num ponto de vista e numa situação em que você se coloca politicamente como uma pessoa que quer conservar a situação como ela está, manter a situação como está. Então, numa reação a qualquer possibilidade de mudança. Então, se você analisa o fenômeno escola do ponto de vista humano, você ainda tem outras coisas para pensar. Na Idade Média não existia escola, né? Na Idade Média, o analfabetismo ele era funcional e necessário para a manutenção do poder
feudal como estava estabelecido. Com o modernismo, né, a superação da Idade Média para a Idade Moderna, com a industrialização, com os direitos humanos, com o iluminismo, se faz necessário, inclusive para a manutenção do poder burguês, a universalização do ensino, a instrução do operariado, para cumprir novas funções que agora não mais a servidão, mas o mercado estabelecem para uma nova realidade. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu vejo as coisas. É a verdade no sentido de luta de classe, né? Pensar uma verdade no ponto de vista Conceito mais. de ideologia do Marx, digamos assim, né? Existe uma realidade do meio, mas a apreensão dos grupos sociais prevalece em como cada um entende esse fenômeno e se defende ou combate. Tem uma visão que vem já do Kudovik, né? Do cineasta russo, também acho um pouco do Vertov, que é o cinema como um ponto de vista, né? E o enquadramento é um ponto de vista, a montagem é um ponto de vista, né? E o tema do filme é um ponto de vista, né? E esse ponto de vista é calcado numa visão filosófica, política, social da realidade que vai permitir com que você faça escolhas, né? Dentro do filme que você está fazendo, o que é um desafio, porque, como eu falei, o processo também do cinema é de criação, então muitas vezes pode ser que esse ponto de vista entre em contradição, que não é um problema, porque a gente tem a dialética aí para dizer, olha, isso, isso aí vai. Agora, a escola é poesia é uma provocação, né? Tanto que um professor, né, que eu, lá da escola, ele falando sobre o nome do filme, ele falou, olha, se a escola é poesia, ela é uma poesia do Baudelaire, né? Ela é as flores do mal. E aí eu até comentei com ele, eu falei, realmente, a ideia do nome do filme era provocar um pouco, né, uma discussão, porque de fato a escola, pensando na ideia de poesia, que é a proposta de pensar assim, poesia envolve sentimento, envolve afeto, né? E uma escola envolve paixão, e uma escola que tenha esses elementos, uma escola que está por vir, né? Não é uma escola que é, não é o ser da coisa, né? O ser que é o que é, ele não bate com a realidade. Então, tem um hiato aí entre o conceito escola-poesia com a realidade, né? Que aí poderia ser escola pode ser poesia, né? Escola seria poesia. Escola tem que ser poesia, mas ela de fato não é, né? Na sua maioria não é. Mas o filme era para provocar, o nome era para provocar esse debate, né? De uma escola que também fosse no futuro, mas que ela pode ser considerada poesia em pequenas experiências que estão acontecendo desse aparelho de hegemonia, que ele é dominado por uma estrutura opressora e tal, né? E aí você tem dentro dessa estrutura um filme que tem um ponto de vista, né? Que tem uma perspectiva e que traz para a imagem uma experiência de contra-hegemonia, né? E que aí ele está afirmando quase com uma palavra de ordem, né? Nesse sentido, é uma palavra de ordem e tal, para gerar um debate, para uma discussão do que a gente tem que construir de uma maneira mais sistemática e não apenas isolada, experiências isoladas que estão sendo feitas. Se a gente for pensar na relação à filosofia, a filosofia da arte, ela tem toda uma história, né? Apesar de desde Aristóteles, né? O próprio Platão que vai expulsar lá os poetas da República, e a tradição filosófica ela vai estar em volta dessa questão sobre a arte, que vai ficar muito forte no Kant, né? Quando ele desenvolve a estética vira uma disciplina mesmo, né? Que vai discutir a recepção, né? E os juízos lá, os juízos estéticos, né? Na sua a sua categorização lá que ele faz.
da relação sujeito e objeto, né? E aí você tem a discussão sobre a pintura, sobre a escultura, sobre a literatura. Você tem filósofos que escrevem de maneira literária, só que o cinema ele é uma arte nova, né? Uma arte que depois de 2000 anos quase de filosofia entra uma arte surge uma arte nova. Então é uma nova questão para a filosofia, né? Me parece que o primeiro filósofo, a primeira tradição filosófica que aproxima o cinema da filosofia é o marxismo. Você acha que é isso mesmo? O início de uma filosofia do cinema seria via marxismo, se a gente for pensar no século XX? Mas falando só sobre essa questão do escola deve ser, pode ser poesia, né? O Marx também, lá na prefácio, né, da contribuição à crítica da economia política, ele coloca que nenhuma sociedade consegue pensar tarefas que não estejam em vias de acontecerem. Porque se não estiver em vias de acontecer, ou seja, com possibilidade de acontecer, e essas possibilidades elas são materiais, se a gente não identificar que existe a possibilidade material de uma mudança qualitativa em alguma coisa acontecer, a mente humana não é capaz de conceber essa mudança. Seria algo nonsense, né? Algo fora da realidade possível de construção. Se a gente identifica a potencialidade de algo modificar, de ter uma mudança qualitativa, é porque há condições materiais para isso. E aí vem o velho Darcy Ribeiro de novo, né? Que a crise é um projeto. A questão é, a escola pode ser, de fato, emancipatória, poesia, né? Como o Marx dizia no 18 Brumário, de tirar a poesia do futuro, né? No ano passado. Mas é, isso depende de uma disputa, né, de hegemonia que tem que acontecer dentro do próprio aparelho de hegemonia que é a escola, né? Então é um filme que expressa talvez uma visão gramsciana aí do que é a escola dentro da sociedade, né? A questão, não sei se é tanto a afirmação do gramscismo, mas uma negação de um autosseriano, né? De uma visão autosseriana, né? De a escola é só o que é do ponto de vista estrutural, ou seja, opressão. Não, ela tem aí possibilidades e potencialidades que se apresentam e que, de acordo com a nossa ação e a nossa compreensão, podem se dar, né? Mas falando sobre filosoficamente quem vê o cinema, acho que não só, né, o marxismo, claro que o marxismo tem uma compreensão muito forte da potencialidade que o cinema tem. Tem textos do Lenin que já discutiam o cinema como a arte do futuro e a arte que tem que ser mais valorizada pela revolução, mas também o Eisenstein, né, que é um grande mestre do cinema clássico e que nos apresenta as formas como o cinema se comporta, né, para que a gente possa construir a mensagem da forma como a gente intenciona, né? Mas também tem outros que discutiam o cinema, como, por exemplo, o Bergson, né? O Bergson, ele é um autor muito estudado pelo Deleuze, né? Que escreveu os dois livros, Imagem em Movimento e Imagem em Tempo, que analisa basicamente o desenvolvimento do cinema desde o seu surgimento, passando pelo cinema clássico, e aí falando das escolas, como o expressionismo alemão, como o cinema americano, tanto do Griffith, quanto também aquele cinema do Chaplin e do Buster Keaton, né? E também o cinema soviético, né? As grandes escolas que vão até, digamos que, o fim da Segunda Guerra Mundial, né? E aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o surgimento também do cinema falado e uma nova conjuntura política,
aí surge esse cinema considerado moderno, que aí já não é mais a imagem em movimento, mas a imagem tempo, né? E essa imagem em tempo, ela é a imagem que tem uma nova dinâmica de funcionamento, em que a montagem não se faz mais tão essencial para a compreensão da imagem, em que a gente já tem uma compreensão maior dos elementos que compõem o pensamento cinematográfico, que é o quadro, o plano, a cena, e como eles se comportam, como fazer a montagem, para que serve um plano fechado, para que serve um plano aberto, para que serve cada tipo de plano, né? E pensando muito nessa evolução, ele vai sempre apelando, e eu até estou com o livro aqui do lado para entender melhor os conceitos, né? Do Bergson, né? O Deleuze, ele faz uma análise do cinema baseado nos conceitos do filósofo, do Bergson, né? Bergson, né? Bergson, ele é francês, e no livro Matéria e Memória. Então, o tema de você compreender que o fenômeno que você vê, ele te remete à sua memória, à sua imaginação e a coisas que você já conhece para que você possa compreender aquilo, se faz mais forte no momento da imagem tempo. Na imagem em movimento, é um tipo de pensamento motor, sensório motor. Ou seja, eu preciso de uma mudança de um plano aberto para um plano fechado, eu preciso do recurso do Kuleshov, muitas vezes, para entender que eu vi aquilo e senti tal coisa ao ver aquilo. Então, eu preciso do Kuleshov muito na imagem em movimento, porque ela é sensório-motora, né? Ela tem essa alteração. E quando a gente chega no tempo do cinema moderno e da imagem em tempo, quando a gente vê as obras do neorrealismo italiano, da Nouvelle Vague, do cinema novo e de outras escolas que vão aparecer posteriormente, né, o do novo cinema latino-americano, a gente vai ver uma nova compreensão das coisas, uma nova forma de compreender o plano, e também a gente vai entender que, ao analisar o plano, ao captar os fenômenos que aparecem de forma mais livre, mais aberta, também é estimulado de forma mais forte, não simplesmente a percepção imediata e a reação que eu tenho a isso, mas a memória, a lembrança como um elemento importante. E isso faz com que o próprio espectador participe mais, tenha maior participação, não mais com a sua atenção pura e simples, mas com a sua memória no filme. E aí ele se torna ainda mais, digamos que afetivo, né? Não sei se esse termo seria aprovado pelo Deleuze, mas eu estou trazendo ele aqui agora. Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso. Esse conceito, você acha que esse conceito, o Ismael Xavier fala lá no discurso cinematográfico, né, Opacidade e Transparência, que sobre uma tendência forte que vem do André Bazin e do Orson Welles, que é trabalhar o plano em profundidade, né? E então ele usa dois elementos, um é o plano em profundidade e o outro é o plano sequência, né? E ele diz que quanto mais você corta, menos você tem uma relação de intimidade com a realidade, né? E aí você iguala o cinema com a literatura, porque a literatura é muito descritiva, né? Então você está filmando uma igreja, o escritor que está escrevendo uma situação que se passa dentro de uma igreja, ele vai falar: tinha um santo na parede, e tinha um lustre assim, e tinha um padre olhando assim, e tinha... Então ele vai construindo um monte de elementos, né, diversos, num processo que, quando o cinema faz isso, ele se aproxima da literatura. E quando ele se distancia disso, da montagem, do corte, que é fazer plano detalhe do santo, plano detalhe do padre, plano detalhe, plano aberto, plano fechado, no caso, você faz um plano
em profundidade, que é um plano parado, tem todos esses elementos estão ali no meio do plano, né? Por causa da profundidade que você vai dar para ele. Ou você faz um plano sequência de movimentação, né? E essa movimentação ela vai também expressar. E isso daí tem uma relação, né, com essa imagem-tempo. Né? E assim, de acordo com o Deleuze, né, nesse livro do Imagem e Tempo, ele fala que a imagem sensório-motora, ou seja, o filme do cinema clássico, de montagem rápida, com variação grande de planos, ele faz uma descrição também, mas ele não é tão descritivo, ele é mais, como eu disse, sensório-motor. Então, as coisas aparecem, se movem, a imagem em movimento muito forte, e a partir disso, emoções se criam, né? Claro que dá para você usar planos detalhes de um lugar e tal, mas é uma construção da realidade física que se deve pensar existir quando assiste o filme, né? Já a imagem descritiva é a imagem ótica e sonora pura, né? Com optissignos e sonsignos. São signos ópticos e sonoros. Então, é o filme em que um plano aberto, de um cenário aberto e com uma movimentação dos entes que fazem parte dessa realidade, vai te dar uma descrição mais ampla. Você vai ver o cenário, você vai ver ali cada elemento, a montagem não precisa ser rápida, você tem que ter tempo para digerir. E aí ele até coloca aqui dois, nesse livro aqui, né, o Imagem e Tempo, do Deleuze, ele coloca essa questão de que o plano, a situação, ele fala aqui, né, a situação puramente ótica e sonora é uma descrição e é uma imagem atual. Aí, indo um pouquinho mais para frente na citação, ele fala o que Bergson chama imagem-lembrança. Parece, à primeira vista, preencher as qualidades exigidas. E aí ele descreve um pouquinho as imagens-lembrança, dizendo que elas intervêm no reconhecimento automático, inserem-se entre a excitação e a resposta e contribuem para ajustar melhor o mecanismo motor, reforçando com uma causalidade psicológica. Então, ele coloca o plano aberto, digamos assim, e essa montagem mais lenta e a mise-en-scène como os elementos descritivos que são cinematográficos. Eu não vou dizer aqui que eles se aproximam da literatura, mas para a literatura existe uma forma de descrever, para o pensamento literário, né? Para a literatura enquanto pensamento. Porque a literatura também é capaz de estimular a sua imaginação e você se emocionar, e você chorar, e você sorrir ao ler, porque você está assumindo aquilo como uma realidade do seu pensamento. O cinema também vai ter essa possibilidade de você assumir aquela realidade cinematográfica como seu pensamento. E, nesse sentido, a forma de descrever, embora também exista na imagem sensório-motora, na imagem do cinema clássico, na imagem em movimento, quando avançamos para a imagem tempo, para uma imagem ótica e sonora pura, a descrição se dá dentro dessa outra perspectiva, dessa outra forma que está mais identificada com o cinema moderno, né? Mas assim, vejo um pouco desse lance da imagem lembrança, né? E a memória como algo que define o real, né? Que não que define, mas que garante o real, né? E o mundo, segundo o Bergson, como imagem,
A realidade como uma realidade imagética, né? E a imagem como pensamento, como ontologia, ainda mais do que como epistemologia, né? Então não é só eu aprender o real e saber distinguir se algo parece ser real ou parece ser mentira, né? Saber fazer esse discernimento daquilo que é ou não é real, não é? E entender que o mundo é matéria, é imagem e é memória, né? E aí, nesse sentido, também acredito que haja, e aí está mais a ver com a pesquisa que você faz, né, com o Benjamin, ligada com essa questão do histórico, né? Porque eu estou pensando aqui na memória como matéria, como lembrança, como identificação, como reconhecimento. Isso do ponto de vista epistemológico, de eu entender aquilo que é verdade, de eu pensar uma realidade. Mas o Benjamin, ele traz isso para também campos de identidade, de reconhecimento é, histórico, né? E entendendo também a luta de classes dentro desse processo. E aí você pode falar melhor sobre essa questão do que eu. É só uma coisa em relação a isso, né? Como falando de um outro filme nosso que está aqui no canal, que é o Imagem e Tempo, tem esse nome, né? E é um filme que junta aí Deleuze e Benjamin, né? E como você vê nesse filme essa perspectiva deleuziana, nesse Imagem e Tempo que a gente fez? Beleza. Então, cara, eu vejo sob alguns pontos, né? Um dos pontos é a autonomia que existe entre som e imagem na sua construção de uma mensagem unificada. Então, a imagem ótica e o signo sonoro, né? O signo ótico e o signo sonoro, como duas coisas que têm determinada autonomia, mas que mescladas criam uma forma de se pensar. E isso é uma proposta que o filme traz, porque o filme ele dialoga muito com essa questão de mostrar fotografias e de ter um diálogo ou de ter outros signos sonoros, como ruídos, ao fundo, que criam uma determinada narrativa independente da narrativa imagética. Então, o som tem uma autonomia que contribui para o produto final, enquanto que as imagens são imagens de fotografias que nós colhemos de acervo pessoal meu, fotografias que eu tirei em algum momento, né? Tentando trabalhar com isso, evoluir um pouco na forma de utilizar a câmera e entender o que é um enquadramento, como, né, como se utiliza uma lente, né, ou profundidade de campo e tudo isso. Então, aprendendo e entendendo a câmera, né, criei um acervo de algumas fotografias que pareceram úteis para esse processo desse filme e outras fotografias que vêm de uma pesquisa ao patrimônio histórico de Guarulhos, e que são imagens que se caracterizam muito por esse anonimato, né, por essa questão de não sabermos exatamente quem são as pessoas, e a partir daí criar uma sequência de fotografias e não de imagens em movimento, né? Então, se dentro da perspectiva deleuziana a evolução do cinema se deu da superação da imagem em movimento e da proposta sensório-motora para uma proposta oticamente e sonoramente mais pura e uma imagem tempo, uma imagem que tenha menos movimento, mas que seja mais descritiva exatamente por esse ponto, eu acho que a gente hiperbolizou a proposta ao retirar qualquer tipo de movimento da imagem, utilizando fotografias de fato.
e essas fotografias sequenciadas tendo alguma relação com o discurso sonoro que tem ali, né? Então essas duas autonomias dialogam, contribuem umas com as outras dentro das suas autonomias, criando dois círculos autônomos, mas que têm intersecção, e a partir daí se cria, eu acho que uma proposta grande nesse sentido, né? Acho que a proposta de Eleusiana ela é muito determinante na questão formal desse filme. Ela, como eu falei, é uma hipérbole da proposta, né, e da compreensão, mas para além dela, né, também tem essa questão do Walter Benjamin, como você bem disse, é uma mistura das duas compreensões da realidade. Então, o Benjamin vem para trazer essa questão dos esquecidos, dos derrotados da história, daqueles que não se tornaram uma estátua numa grande avenida de uma cidade X, mas que são, na verdade, fotografias amareladas, esquecidas e que não tem muita descrição de quem são essas pessoas. Então, acho que essa questão da imagem-tempo, ela tem duas conotações ao nomear o filme. Uma delas é porque se utiliza o conceito do Deleuze mesmo, tenta se hiperbolizá-lo, mas para além disso, também porque é uma imagem que busca no tempo encontrar gerações anteriores à nossa e que contribuíram, né, como citando novamente, né, o poema do Brecht, bem coloca, né, quem construiu Tebas, quem construiu a Muralha da China, quem construiu as pirâmides do Egito, né? Quem são essas pessoas, quantas histórias, quantas perguntas, né? E é isso. Tem até uma discussão aí da fenomenologia também, né, dessa relação com a fenomenologia. Tem alguns grupos de vanguarda que vão falar também do cinema enquanto fotograma, né, não que cinema de fato é fotografia, né? E essa imagem parada, ela não precisa de corte, né? Vê, né? Muitas das imagens do filme têm uma composição muito rica e isso remete à memória, né? Tanto que a recepção do filme gerou várias memórias no público, né? Sobre a própria família ou sobre um lugar que eles estão reconhecendo ali que parece que é um lugar que eu já estive, né? E esse trabalho com o Walter Benjamin, né, é o trabalho que eu faço no meu doutorado, né, que eu faço doutorado em filosofia, e minha tese é relacionar a conceito de história em Walter Benjamin com o, o cinema periférico, né, como o cinema periférico se relaciona com essa ideia de história, né, o Benjamin escreve um texto que chama Sobre o Conceito de História. Se eu não me engano, são 19 pequenas teses, né, ali no texto, né, que lembra até o Feuerbach, lá nas teses de Feuerbach que o Marx fez, né, aquela coisa curta, né, e esse texto tem toda uma discussão dentro da tradição marxista, né, de ruptura, inclusive, com o marxismo ortodoxo, mas ele propõe um olhar para a história, né, e qual é esse olhar que a gente tem sobre a história, né? Geralmente a história é a história dos vencedores, né? A história que a gente fala que é a história oficial, né? Essa história ela pode ser marcada pela personalidades, então são grandes personalidades, são grandes personagens, Napoleão, né? Luís XVI, então você vai pegando um conjunto de personagens que são lembrados, né, para contar uma história, Dom Pedro, né, para contar a história do Brasil e tudo, né. Então você já foca em algumas personalidades, né. Você foca também nos monumentos que são, como você falou, estátuas
que são construídas, que são estátuas também de grandes personalidades. Inclusive, tem uma frase curiosa que ele fala que todo monumento de cultura é um monumento de barbárie, né? De uma forma um pouco generalizante, né? Mas quando você pegar, falando aí, por exemplo, do caso que aconteceu do Borba Gato, né? Aquele monumento de cultura, ele é um monumento que carrega um histórico de barbárie, né? Porque ali você pega um cara ali que foi assassino, que foi um opressor, né? E dentro daquele monumento você está trazendo todo esse histórico, né? Desse opressor no ponto da luta de classe. Né? Isso no monumento, isso no nome de rua, né? A história que eu vejo muito que o Benjamin fala, que também mas não é necessariamente a historiografia, né? Você pegar um livro de história da história oficial, que também mas assim muito mais essa história especializada que a gente vê na escola, que também é problemática, mas a história no nosso cotidiano, né? Então, o nome de rua, né, que a gente tem, o nome de prédios que são homenageados, né, com personalidades também que fazem parte da cultura opressora, né? Então, essa marca, os feriados também, né? Esses feriados, as datas, né? O tempo ele é lembrado também a partir dessa perspectiva, né? A perspectiva do opressor, né? E aí você tem a proposta que é a seguinte também, né? Vivendo numa sociedade desigual e problemática, a gente tende a bola para frente, vamos seguir a história. Então a gente vê a história como um progresso também. Então tem toda essa opressão que aconteceu, tem né, as personalidades e tal, mas isso já passou. A gente precisa de ir para frente, a gente precisa de avançar, porque a sociedade vai evoluindo, a gente vai ir para uma democracia. Então não cabe agora ficar revendo o escravista lá que fez tudo aquilo, que ganhou nome de rua, que é monumento, que tem feriado em comemoração a alguma coisa que ele fez. Vamos olhar para frente, vamos evoluir, vamos seguir em frente. E ele compara isso ao anjo, né? Um quadro do pintor Klee, que é um anjo que ele está com as asas abertas, caminhando, né, para frente. E aí é uma semelhança com a ditadura militar no Brasil, por exemplo, né? Que é um anjo da história, né? Então a gente precisa de evoluir. A gente teve a anistia, a gente teve a diretas já, e a gente vai consolidar uma democracia. Então não cabe para a gente ficar olhando para a tortura, para o DOPS, para os grupos de extermínio. Cabe a gente ir para frente, né? E o anjo ele olha para trás, ele vê os escombros, ele vê os mortos, né? Ele vê os oprimidos, né? Só que o progresso arrasta ele para frente, né? E isso gera uma coisa chamada apagamento, né? Esquecimento do passado. E esse esquecimento ele vai sendo propagado, né? Pela o imaginário da sociedade. Né? Então você vai esquecendo. Então por isso que você não faz a, o julgamento dos torturadores da ditadura. Você não vai tentar voltar, porque a escravidão no Brasil ela foi superada, isso daí passou. Tem que lembrar que existiu e que tal, mas assim a gente não vai lembrar dos nomes das pessoas que foram escravizadas, que construíram o Brasil, né? Dos indígenas, né? Que foram escravizados, a gente vai apagar um pouco esse nome e a gente vai contar a história do Brasil a partir de personalidades, monumentos e tudo isso. E a ideia da Bueiro, aí falando como um todo, né? E eu acho que o cinema periférico é olhar para essa história, né? E aí é imaginar como que eu conto a história dos trabalhadores que construíram a muralha da China, né? Eu vou ler, o engenheiro, tinha um imperador, aí eles foram lá, organizaram, foram tantos homens e tal. Mas e a história daquelas pessoas que ergueram, que trabalharam, que pegaram pesado, que carregaram bloco? Essa história não está contada. Ela não tem monumento
para essas pessoas. Não tem nome de rua, não tem homenagens, não tem feriados que vão lembrar dessas pessoas, que vão lembrar dos nordestinos, né, que vão lembrar dos indígenas. Então, o historiador materialista, o Benjamin, ele tem que fazer esse trabalho do anjo da história, de voltar, né, de interromper o progresso, parar o progresso para voltar, para recolher os cacos do passado, né, para lembrar dos mortos, para lembrar e para redimir, né, porque o passado está relacionado com o presente. O fato de você não voltar para esse passado da ditadura militar constrói uma polícia, por exemplo, racista, que vai usar a tortura, né? E o fato da gente não voltar para a escravidão, para lembrar disso também, para lembrar dessas pessoas, para lembrar dos nordestinos, vai mantendo uma sociedade que ela vai progressivamente caminhando, né, por uma evolução, mas que ela volta, né, num sistema que não foi enfrentado, um sistema histórico, que é o que a gente vive no Brasil hoje. E o cinema de quebrada, ele vai contar a história que está anônima, a história que está totalmente oculta, né? Então, o Ardilei Queiroz, ele vai falar sobre os bailes lá de Ceilândia, e a polícia entrava e falava branco sai, preto fica, né? E aí havia um extermínio da população negra em Ceilândia. Quando você conta a história de Brasília, e aí inclusive nos livros de história, pouco vai se falar sobre isso, né? O historiador, ele tem que ir atrás disso. Agora, o historiador, e no caso o cineasta, como que ele faz isso? É muito difícil, porque o apagamento ele é feito também durante o processo que a história está sendo construída, né? Então, documentos são queimados, fotos são queimadas, produções escritas, né, são queimadas. Então, por exemplo, existem jornais que a população negra escravizada fez durante o processo de abolição. E hoje é muito difícil, né? Eu já vi pesquisadores tentaram encontrar esses jornais, é muito difícil porque eles não foram preservados, né? Querendo ou não, a história não preserva, né? O passado deixa para gente o que é interesse, né? E o que é interesse da classe dominante. E aí você tem que ir para os escombros lá desse passado, fazer uma arqueologia, né, velho? Entrar lá dentro e começar a pegar os cacos do que sobrou, porque você não tem muito documento, você não tem muita fonte. Então você vai pegando os cacos, né? E vai juntando isso para você construir a história que foi apagada, né? Você lembrar essas pessoas que foram apagadas da história oficial, né? E aí o cineasta faz isso com a utilização, no caso desse filme do Argelei, mas a gente falando do nosso Imagem Tempo também, né? A gente vai pegar fotografias, né, para tentar achar algumas fotografias. Isso eu acho que tem muito a ver com a ideia do museu, que eu chamo agora de museu pessoal, que está fora do museu oficial, né? Não dizendo para a gente destruir os museus, né? Vamos com calma. Existe Tá na moda quebrar a obra de arte esses tempos. mas não isso, mas assim, o museu, o nosso grande museu, como cineasta periférico, está na casa das pessoas. Esse é o maior museu de todos, né? Esse museu é o que a pessoa guarda lá no, no guarda-roupa e ela abre aquele monte de fotografia, aquela fotografia conta uma história. Geralmente, às vezes, ela abre também papéis que ela vai lembrando, documentos, coisas que ela que ela guarda ali. Ela também guarda objetos antigos e ela guarda ela ela em si mesma, como indivíduo, é um museu. Ela é a pessoa que é o museu. A oralidade dela também vai ser uma fonte. Né? E aí você vai contar a história de um bairro, de um evento, você vai juntar isso. Você vai entrando nos museus das casas, vai picotando ali, e aí isso tem a ideia que a gente chama de quebrada, porque a quebrada
é um nome, é um termo que ele tem. Você pode pensar a relação com a arquitetura da quebrada, que é uma arquitetura também construída meio nos cacos, né? Porque as pessoas vão improvisando, né? E aí as ruas é meio improvisada, aí você vai juntando uma coisa com outra. É todo um processo para você ter uma casa acabada, né? Então essa casa ela vai construindo ali fragmentos, né? São esses fragmentos arquitetônicos que também vão construir fragmentos que também estão na narrativa das pessoas, da ideia da quebrada, que é contar uma história de uma maneira que vai indo para vários lugares, fazendo várias digressões, né? E essa ideia de quebrada vai construir a história, né, desse lugar, porque você pega os quebrados, os fragmentos, e você junta eles e você propõe ali uma história que foi apagada, que é essa história dos oprimidos. E aí você tem que fazer esse trabalho que foi, por exemplo, ir lá no arquivo histórico e tentar trazer a imagem do operário, que foi para nós muito difícil, porque o arquivo histórico conserva uma grande quantidade, uma grande maioria de fotografias da classe dominante guarulhense, vamos dizer assim, né? Porque é a classe que mantém a sua memória, né? Que fica oficial e é a classe que leva o nome dos nossos lugares aqui de Guarulhos, né? Você tem nome de prefeito, né? Nome de estádio, nome de campo de futebol, né? Você vai todo o próprio nome de bairro, tem toda uma relação ali com essa classe dominante que mantém essa memória, né? Então foi muito difícil fazer esse corre, né? De primeiro ir lá e conseguir, de forma arqueológica, recolher os cacos da classe trabalhadora. Né? Também uma outra discussão, porque aí essa fotografia também é tirada por quem, né? A gente não sabe, por isso que é uma coisa anônima, mas a fotografia na casa das pessoas é tirada pelas próprias pessoas, né? Então, tem um olhar ali. Então é esse processo arqueológico, né, de reconstruir a história que o Benjamin faz e que eu acho que está no nosso cinema, né? E por isso que o nosso cinema, ele, no caso do Escola é Poesia, por exemplo, ele traz muito isso também, que é essa coisa, né? Vamos trazer a fotografia, vamos trazer o relato da pessoa, né? E a música, porque é outra questão de memória muito forte, né? E isso a gente vai ver no Minhas Composições, né? A gente vai ver vários filmes, Uma Roda de Choro, o Bamba de Vila, essa construção que também a gente está buscando do passado e ao buscar do passado a gente está fazendo do presente, né? Porque a gente está recolhendo essa nossa ancestralidade e produzindo novas imagens, que são as imagens que você produziu, que nós fomos produzir quando fomos fazer esses filmes, construindo fotografias muito nessa imagem em tempo, né? A coisa de fotografar a quebrada, fazer aquele plano da quebrada ali, que você vai juntando e tal, e aí você mistura com a pessoa contando a história do passado e você mistura ainda com fotografias do passado, né? E aí você conta a história que ninguém quer ouvir, né? No sentido tradicional da história. É uma história que é a mais importante, ela é a mais rica e ela é a mais forte no sentido político, porque os trabalhadores são a base, né? Isso daí vai o Benjamin entra no marxismo ainda, mas os trabalhadores são a base da sociedade, né? Eles são a base econômica, social, política e cultural. E uma sociedade que também busca uma transformação, ela tem uma relação com o protagonismo de uma classe, né? E esse protagonismo se faz na memória de dizer quem eu sou, né? Quem morreu por mim no passado, né? Quem lutou lá no passado? Quem foi para cima? Quem enfrentou? É um reconhecimento com esse passado me faz eu construir imagem hoje do presente e me faz eu também construir luta política, né? Porque também eu estou tentando, aí no ideia do Benjamin, redimir o passado. Né? Então acho que tem toda essa relação aí que aí a gente pode pensar no cineasta, né? Porque até que ponto o cinema
cumpre esse papel, né? Eu acho que é uma arte que está cumprindo como outras artes estão fazendo quando a gente vai ler Capão Pecado, quando a gente vai ouvir Racionais, né? São várias pinturas nesse sentido. Essa viagem aí do Benjamin que eu acho que vai casando com o Deus e a gente faz uma salada aí, Muito né? bem. Filosófica. E você falou de três coisas, né? Da questão da oralidade, né? Como também uma forma de expressar o lembrar, né? E falou da música também, né? Que é essa questão. E antes você tinha dito dessa visão, né? Do que o cinema ele é fotografia na sua essência, né? Queira ou não queira, ele é ali um fotograma que com mais 24 no mesmo segundo pode criar o efeito, mas ele também é fonografia, né? Não pode esquecer também dessa questão do ouvir, né, do áudio, e como que ele tem uma determinada autonomia. E aí, se a gente vai pensar em autores como, por exemplo, Lincoln Pericles, né, é um cara que usa muito essa autonomia entre aquilo que se vê e aquilo que se ouve, e como uma forma também de, dentro dessa estética, com uma autonomia entre os dois pontos, criar um cinema de arqueologia, né? Digamos assim, um cinema de busca por esse passado que a história oficial negligencia e tentando afirmar isso como o elemento central ou básico, pelo menos, do que é a nossa identidade hoje e de como a gente se reconhece e como a gente age a partir disso, né? Então, aquilo que se fala, aquilo que se ouve, aquilo que se expressa no som, com a sua autonomia, junto com o outro elemento visual, imagético, pensando na imagem lembrança que o Deleuze muito aponta na filosofia do Bergson, com um conteúdo político muito forte que vem com essa filosofia do Walter Benjamin, né? Que vai estar no preenchimento político dessa forma que a gente tentou trabalhar da imagem-tempo, né? E acho que a gente está chegando já aí nos encerramentos. Aí eu pensei um pouco assim nessa questão de como se relacionam, né? Só encerrando aqui minha fala, de como se relacionam tanto a história, o tempo, o registro, a grafia dessa história e a escola como espaço onde essa historiografia é debatida, é pensada, de como essa ancestralidade, digamos assim, também é colocada ali em debate, e como tanto esse espaço da história, do pensar a história, de fazer a historiografia, né, para os historiadores, e de ensinar essa história, quanto o espaço onde se aprende, onde se ensina, são espaços de disputa, de fato. São espaços onde diferentes visões de mundo, pontos de vista, éticas, ações, vontades estão em disputa. Uma que é oficial, que é determinante hoje, que é dominante, e outra que ainda está no ponto de vista da subordinação, mas que mesmo que esteja nessa condição de subordinado no momento histórico, guarda no seu interior a potencialidade da superação disso e da emancipação de si próprio. E mais, a condição da emancipação geral da sociedade é a emancipação desses trabalhadores, da classe trabalhadora, da classe que produz, da classe que faz vida, né? Enquanto que o ponto de vista que é dominante hoje, e que é dominante porque existe uma materialidade e uma organização da vida material que está nessas condições, busca impedir que esse processo se dê, né? Então, acho que é mais ou menos nesse campo. A gente vê a escola e a historiografia como campos de disputa
e nos colocamos aí, de alguma forma, a serviço de alguma emancipação. É isso. Mas fala aí, faz as suas considerações aí. Total, e como eu falei da filosofia da viva, né? E de como a experiência do aluno é fundamental, né? Claro, a gente vai tratar de várias coisas, né? De várias perspectivas, de vários indivíduos do passado, mas é uma questão, resumindo, né? Que eu falo assim, nós vamos contar a história agora, mas qual história? A sua, né? A sua história. É até um estranhamento, mas como assim a minha história? Fala, pô, eu quero, tô acostumado a ver a história lá, né, velho? Do Dom Pedro, não, é a sua história mesmo. É essa história que nós vamos de recortar e trazer ela. E o que você tem aí? Vamos, vamos buscar as fotografias, vamos buscar a oralidade. E aí a pessoa vai se sentindo parte, né, da construção também, porque ela também está fazendo o trabalho arqueológico junto com nós, né? Ela está recolhendo, ela está escolhendo, né? Então ela começa também a construir a história dela, né? E aí começa a se identificar numa perspectiva política, né? E aí sempre com esse olhar. Mas é isso. Falamos, vou fazer um podcast no próximo mês aí, né? Às 5 horas. E assistam o filme aí, Escola é Poesia, o Imagem e Tempo, tem vários outros filmes da Beira, a série Letras de uma Cidade Editória fala muito sobre memória também, e também a questão do cinema e filosofia, que a gente focou um pouco no Deleuze e no Benjamin, né? Porque é isso, não dá para falar, teria muito mais coisa até para a gente entrar, como a psicanálise, por exemplo, o cinema, que já é um tema que dá pano para Mais um algumas debate. é, tem hoje uma discussão do Platão, né, no cinema, também a imagem, né, que já é meio indireto, né, mas que alguns autores também estão trabalhando, a semiótica, 1 milhão de debates aí, mas a gente focou mais nesses dois, porque eu acho que tem uma relação com nossos filmes, né? A gente pode enxergar. Nós mesmos trabalhamos muito Freud, nossos filmes apresentam teses freudianas junto com o marxismo, né? Que é uma coisa que Eisenstein fazia, né? Mas é uma coisa aí pra gente discutir numa próxima aí, fazer um cinema e psicanálise aí na E se próxima. você assistiu qualquer um dos dois filmes, Escola é Poesia ou o Imagem e Tempo, deixa aí nos comentários o que você achou, que é importante para a gente saber também o que, que tem, quem está assistindo pensa dos filmes, se gosta, se não gosta, deixa sua crítica, seu elogio, o que você quiser. Demorou e dá o like, se inscreve no canal e sugiram também, se quiser que a gente faça outros debates. A gente está com a proposta de fazer, breve aí vai ter cinema e futebol, mas vamos também estamos aí abertos a sugestões aí de vocês aí. E é isso, tamo junto.